Todo crente batizado no Espírito precisa falar em línguas? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia ensina sobre esse tema e nós também vamos entender se o batismo com o Espírito Santo pode ser uma experiência separada do batismo nas águas. E agora, na Escola Bíblica. Tudo bem com você? Estamos começando, está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos iniciando mais uma semana de estudos da Palavra de Deus, através da nossa revista Esperança, nesta temporada, Revista Esperança, lançamento Na Mira da Verdade. Título de nome de um dos nossos programas aqui que responde perguntas bíblicas. Perguntas que foram selecionadas nesses 15 anos de programa, colocadas em uma revista em forma de estudo que nós apresentamos para você. Isso mesmo, e estão dentro de temas. E a gente começou na quarta-feira o tema do dom de línguas, textos difíceis para a gente entender o dom de línguas. Esse é um tema muito falado no meio evangélico, no meio carismático, e nós estamos estudando, compartilhando com você o que a Bíblia nos apresenta. Essa é a sua revista Esperança, você pode pedir agora, ligue 0 operadora 12 21 27 31 21, revista que vai chegar aí na sua casa sem nenhum custo, pode acreditar, nem custo de postagem. Sabe por quê? Porque as nossas revistas Esperança, elas já foram patrocinadas pelos nossos queridos doadores, os Anjos da Esperança. Falando em Anjos da Esperança, você sabe que nós estamos agora no mês de março, um mês especial, sempre o mês de março é um mês de campanhas do Anjos da Esperança, né? E graças às doações do ano passado que a gente fez aí, né, que a gente fez a promoção, as doações dos nossos anjos, a Novo Tempo tem uma grande novidade. Nesse ano, finalmente nós vamos realizar um sonho, nós vamos chegar com a Rádio Novo Tempo na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Mais de 13 milhões de pessoas que vão poder ser alcançadas com a mensagem de esperança que a gente compartilha aqui. E o nosso sonho agora, aqui na Escola Bíblica, é que cada uma dessas pessoas nesta região tenham a oportunidade de receber em casa um dos nossos estudos em forma de revista. É por isso que esse mês, que é o mês de março, é o mês da doação no Anjo da Esperança, nós precisamos da sua ajuda para enviar estudos. Vamos ter um acréscimo do número de estudos, são 13 milhões de pessoas. E nós temos o propósito de levar essa esperança a essas pessoas queridas do Rio de Janeiro. Que tal você também ajudar para que mais pessoas tenham a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo? Como é que você faz? Simples. É só você fazer a sua doação. Doação especial nesse mês de março e ela pode ser através da nossa chave Pix. Vai aparecer, já está aqui a chave Pix, já está aqui, ó anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E esse QR Code aqui já é para doação, certo, meu diretor? Aqui, tá vendo aqui, aponta seu celular aí, você abre na chave Pix, no aplicativo do seu banco, é só você apontar, colocar o valor e você vai fazer a sua doação. Eu sempre lembro, R$5 a gente imprime uma revista dessa e a gente envia sem custos para o nosso telespectador. Então você pode escolher quantas dessas revistas você gostaria de patrocinar aí dentro do seu orçamento. Você também pode fazer a sua doação pelo nosso WhatsApp, é o 12981766630, que é o WhatsApp do Anjos, 12981766630. Juntos, nós podemos semear esperança no coração do Rio de Janeiro. Que tal? Podemos contar com você? Posso contar com você? Sou Anjo, sou o Novo Tempo. Obrigado a você que é um doador, você que acredita nessa mensagem e agora está junto com a gente nesta campanha especial
mais revistas Esperança para os nossos novos alunos na cidade do Rio de Janeiro. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação nesse momento em que vamos mais uma vez abrir a palavra e vamos estudar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto portas para que a mensagem de salvação alcance mais lugares, mais pessoas. Estamos felizes, porque agora, através da Rádio Novo Tempo, o Rio de Janeiro receberá esta mensagem de esperança. E nós queremos enviar mais revistas, para que os novos alunos que teremos ali conheçam a Tua Palavra e os propósitos que o Senhor tem para a vida. Agora nos dê entendimento ao estudarmos o tema do dom de línguas. Nos dê compreensão através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Vamos estudar a Bíblia? Como é que foi seu final de semana? Me conta. Eu fiz um convite especial, aí sempre faço na sexta-feira, né? Na quinta e na sexta. Você procurou uma igreja adventista, esteve lá se apresentou, disse que a gente fez um convite para você. Não é um convite exclusivo para você que não tem uma comunidade, mas você que é de uma comunidade eclesiástica também, de uma igreja, você está convidado, tá? Será bem-vindo, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos crescer no conhecimento. E eu espero que você tenha tirado aquele tempinho especial para estar junto com a sua família. Vamos ao nosso estudo número 6, começamos na quarta-feira, textos difíceis sobre o tema do dom de línguas. Hoje a gente vai entender um pouquinho o tema do batismo do Espírito Santo, quando ele acontece. Será que uma pessoa é batizada no Espírito Santo e vai receber imediatamente o dom de línguas? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência separada do batismo nas águas? É a pergunta que a gente tem para fazer hoje. No geral, o tema, quando a gente estuda o batismo com o Espírito Santo, é acompanhado do batismo nas águas, como aconteceu com Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. E também, como nós vimos na quinta-feira, se você acompanhou o programa, os 3.000 conversos em Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Lembra bem? Essa é uma ação, o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo que começa a trabalhar no coração do indivíduo, e esse indivíduo abre o seu coração para receber o Espírito Santo, e agora ele recebe o Espírito Santo e então ele é batizado. E nesse momento, imediatamente, ele começa um trabalho espiritual, a ação direta do Espírito Santo que começou, continua, e ele agora vai desenvolver um dom para que se torne uma bênção para a sua comunidade. E o que nós vamos trabalhar hoje é se esse dom imediatamente vai ser o dom de línguas, e vamos estudar isso dentro dos textos bíblicos. Nestes batismos, batismo do Espírito, não houve nenhuma manifestação do dom de línguas, certo? Então, nós precisamos entender isso. Será que imediatamente ele vai receber o dom de línguas? No caso de Jesus Cristo, lembrando que o dom, a gente estudou isso semana passada, na quarta-feira, o dom sempre é para a edificação da igreja, tem um propósito. A gente vai entender um pouquinho mais. O Espírito Santo atua desde antes do momento da conversão e continua a atuar ao longo da vida do crente. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo é um agente da divindade, lembra? Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é um agente da divindade que vai atuando antes desse momento. O Espírito Santo é que vai te convencer, que vai dizer para você, você precisa entregar sua vida para o Senhor Jesus. E isso é uma ação sobrenatural, e você vai tendo percepções, o Espírito Santo vai te dando lucidez. Quando você abre a Bíblia, se eu estou falando para você que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você que não foi batizado, se você abre o seu coração, o Espírito Santo vai trabalhando. E eu aproveito aqui, paro um pouquinho e aproveito para dizer, você está estudando a Bíblia? Você está sendo impressionado pelo que você está estudando?
e você percebe que precisa entregar sua vida para Jesus, você quer ser batizado, lembra bem, você pode fazer contato com a gente. É o 0 operadora 12 21 27 31 21, você pode dizer, eu quero ser batizado, eu tenho estudado, o Espírito Santo está me tocando. E eu preciso de ajuda, se você precisa de esclarecimento, se você precisa que alguém te visite, nós estamos juntos nesta caminhada. Lembra que essa é uma ação que começa antes da sua própria entrega definitiva. Em Atos, capítulo 10, algumas pessoas receberam o dom de línguas antes do batismo. É o que nós vamos analisar hoje. O Espírito Santo desce sobre um grupo que nós chamamos, que a Bíblia chama de gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não faziam parte da comunidade judaica. O povo judeu, primeiro povo de Israel, eles são chamados para serem testemunha a todas as nações. Eles vivem para que outras pessoas conheçam do amor de Jesus. E eles se dividem em Reino do Norte, Reino do Sul, e agora nós temos o Reino do Sul, os que sobram, os judeus, e eles continuam sendo testemunhos, e quem não era, sendo testemunha, e quem não eram gentios, mas eles têm agora uma ação, uma rejeição, e quando a gente analisa Atos capítulo 2, o discurso de Pedro, o sermão de Pedro, a gente vê que Pedro diz, vocês rejeitaram, e agora a igreja cristã nasceu. E agora nós temos os judeus que começam a aceitar essa nova visão que Paulo apresenta, aceitam o Messias junto com os gentios. Só que os discípulos têm dificuldade ainda de entender que o evangelho, que a mensagem de salvação era para todo mundo. Lembra o que Jesus disse no capítulo 1, no verso 8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu volto aqui. Esse é um texto muito significativo para a gente pensar juntos, mas a dificuldade que eles tinham de entender isso. Mas recebereis poder, começa lá no verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Vejam só, ainda há falta de compreensão. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder e serão minhas testemunhas. E ele vai dizer, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas quando Jesus sobe ao céu, eles ainda têm dificuldade de entender. E em Atos capítulo 10, que a gente vai analisar alguns versos aqui, junto com você, qual é o contexto de Atos capítulo 10? É uma mensagem que o Senhor dá para Pedro, porque o Senhor aparece para Cornélio, centurião, em visão. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada romana, piedoso e temente a Deus. Este homem observou claramente em visão. E o Senhor começou a trabalhar no coração de Cornélio. O Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. E o Senhor disse para Pedro que ele deveria ir lá e pregar o Evangelho. E Pedro diz assim, não, mas como é que eu vou? E ele tem a visão do lençol. Haviam ali todos os animais, mata e come os animais. Aí ele disse, mas como eu posso tocar naquilo que é imundo? E o Senhor estava usando a visão não para se referir a alimento, mas se referir à pregação do Evangelho. Daí ele vai dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas e ele leva testemunhas com ele para ver que o Evangelho deveria ser levado a todas as pessoas, porque agora ele vai a Jerusalém. Ele é questionado, mas você foi levar o Evangelho para um gentio, para quem não é judeu, e ele leva as testemunhas. Vamos ler juntos a partir do 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos. Sobre quem? Aqueles gentios, Cornélio e os que estavam na sua casa. Os que ouviam a palavra. O Espírito Santo caiu sobre todos. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro como testemunhas, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam
falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Você consegue entender o contexto? Eles ouviram, o Espírito Santo tinha trabalhado no coração deles. Eles haviam aceitado a mensagem de salvação e receberam o dom de línguas naquele momento. E depois foram batizados. E aí você pergunta, por quê? Por quê? Primeiro, lembra bem, o dom de línguas naquele momento era essencial para que outras pessoas ouvissem a mensagem de salvação na própria língua delas. Dois aspectos de Atos 10, 44 a 48 nos ajudarão a compreender o tipo de manifestação relatada pelo autor bíblico. Primeiro, os apóstolos ouviram os não-judeus falando em línguas e engrandecendo a Deus. Havia um propósito para isso, que era que os próprios judeus entendessem agora que a mensagem era para todas as pessoas. Eles só compreenderam que Deus estava sendo engrandecido porque entendiam o que estava sendo dito. Entenda bem, se eles compreendiam que Deus estava sendo engrandecido, aquela capacidade, aquela ação, aquele dom foi numa língua inteligível. Foi numa língua que eles mesmos compreendiam. Assim, o texto não apoia a tese de que se tratava uma língua ininteligível, uma língua estranha. Segundo aspecto, o dom tinha um propósito missiológico. A palavra missiológica quer dizer levar esta mensagem para outras pessoas, para que outros ouvissem. Pois os judeus não criam que os gentios pudessem ser salvos. Eles achavam que era exclusivo para eles. Assim, o Espírito Santo deu o dom de línguas aos gentios para convencer os judeus cristãos sobre a universalidade do convite para a salvação. Ou seja, todas as pessoas devem ouvir esta mensagem. E também para ensinar que Deus não faz acepção de pessoas, Romanos capítulo 2, verso 11, e mostrar que Ele desejava que todos fossem salvos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. E também o capítulo 10, Pedro vai dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas, está lá no verso 34, dentro do contexto. Agora vamos para Atos capítulo 19. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Uma outra manifestação. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Perceba que eles haviam aceitado, eles foram batizados, a gente vai ver no batismo de João. Então o Espírito Santo já estava trabalhando no coração deles, sem eles saberem exatamente sobre o Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer para ele: vocês receberam o Espírito Santo quando acreditaram, quando vocês aceitaram o Senhor Jesus? Ao que responderam: nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Aqueles que estavam aceitando, aqueles que estavam se arrependendo, aqueles que estavam entregando a vida. Agora lembra, o conhecimento é um crescimento gradativo. Eles não tinham ouvido sobre o Espírito Santo. Como que eles teriam noção que eles tinham recebido? Ainda que o Espírito Santo já tinha trabalhado no coração deles, na vida deles. Por isso que eles haviam aceitado o batismo de arrependimento de João. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Dá para entender o contexto? Agora eles ouviram sobre o Espírito Santo. Eles foram batizados, eles já haviam sido batizados no batismo de João, foram batizados agora e eles recebem o Espírito Santo. E junto nesse recebimento com o Espírito Santo, eles recebem os dons. E aqui são 2 dons. O dom de línguas, de falar em línguas, e o dom de profetizar. Lembra bem? Não estamos falando de uma língua ininteligível. Vamos resumir aqui esse contexto para ficar claro para a gente. João Batista preparava o caminho, mas a salvação e a recepção do Espírito Santo estavam ligados à fé em Jesus Cristo e o batismo no seu nome. O falar em línguas e a profecia, e o dom de profecia, eram sinais de capacitação espiritual para o serviço de Deus através da presença ativa e poderosa do Espírito Santo na vida do crente. Sempre o dom tem esse objetivo, uma capacitação poderosa para que eles fossem testemunhas em todos os lugares e para todas as pessoas. Eu disse isso na semana passada. O foco não é fazer com que o indivíduo seja visto como alguém superior ao outro. Não. O foco era que eles fossem capacitados para a pregação do Evangelho, porque aquela era a necessidade que a igreja passava naquele momento da história. O dom escolhido pelo Espírito Santo, não pelos crentes, a gente falou isso semana passada. O Espírito Santo é que distribui a cada um conforme lhe aprover. Foi o dom de línguas. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Originalmente, a palavra aqui significa discorrer, elalel, significa discorrer, falar, e é oposta à incapacidade de falar. Ou seja, e a gente vê que ela está junto com outra palavra. Assim, a manifestação de línguas num êxtase, estáticas, em Atos 19, 6 e Atos 10, fica totalmente descartada. Ainda mais considerando que a palavra glossa, língua, significa idioma. Então, eles falaram algo que era para ser entendido. Estamos analisando a palavra originalmente, Todo crente batizado no Espírito precisa falar línguas? É a pergunta que nós devemos fazer hoje. E nós vamos concluir com essa análise, 1 Coríntios 12, 28. Lembra qual é o contexto de 1 Coríntios? A gente estudou semana passada. A gente viu que Paulo, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, está resolvendo um problema da igreja primitiva, que era competição, ou seja, superioridade para aquele que falava em línguas. E ele vai dizer, só para a gente relembrar o 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então Paulo está mostrando, mais uma vez, a diversidade. Tem que ser o dom de línguas? Não, essa não é a prova. Porventura são todos apóstolos, ele vai dizer. Todos profetas, todos mestres, operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nos nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Todos têm. E Paulo vai usar, a gente analisou semana passada, o exemplo do corpo, a diversidade, e não existe uma parte que é melhor do que outra, porque todas estão unidas com um único propósito. Que o corpo se manifeste como perfeito e, no caso da metáfora, da ilustração que ele usa, para que a igreja apresente esta mensagem de forma perfeita e unida. Fica claro isso para você? Nem todos os crentes têm o dom de línguas, pois o Espírito Santo concede diferentes dons para a edificação da igreja. Mas todo crente pode e deve desenvolver o fruto do Espírito,
que são as qualidades que demonstram a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida começa a refletir essas qualidades no seu comportamento e no seu caráter. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lembra bem, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo entra no nosso ser definitivamente. Nós somos batizados e podemos desenvolver dons, receber dons para aquele momento, para aquela ocasião, para que a igreja seja edificada, para que pessoas conheçam do amor de Jesus. Mas acontece uma transformação de caminhada, que é o fruto do Espírito, com seus diversos gomos. O Espírito Santo está atuando em mim. E eu agora começo a revelar que eu tenho a vida transformada. E a vida transformada não é falar em línguas ou ter um outro dom específico como de profetizar. Não, não é sobre isso. Mas é uma vida que revela Jesus Cristo. Se o Senhor achar que eu devo ter aquele dom, o Espírito Santo vai me conceder para que seja uma bênção, para que outros ouçam do amor de Jesus. Se for o dom de línguas, vai ser para que o outro compreenda. Eu vou pregar do amor de Jesus. Inteligível. A gente vai ver amanhã. Precisa um intérprete. Agora, a manifestação se dá no fruto do Espírito. Você deseja, pelo poder do Espírito Santo, revelar que a sua vida está sendo transformada? Eu desejo isso. Eu quero isso. Vamos orar por isso nesse momento? Para que o Espírito Santo trabalhe em nós. E se Ele achar necessário, me dê o dom para a pregação do Evangelho. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Com todo o carinho e todo o respeito, nós desejamos, Senhor, que esse tema seja compreendido. A gente quer que o Espírito Santo nos dê compreensão, lucidez. Eu peço que isso alcance cada coração, cada pessoa, que eles estejam abertos agora a ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus propósitos, que esse tema seja vivido, que o Espírito Santo atue, que a gente revele o fruto do Espírito, a gente revele que vivemos como Jesus, que irradiemos o seu amor. Eu suplico em nome do Salvador. Amém. Foi bom demais estarmos juntos. Amanhã nós vamos estudar mais um texto, 1 Coríntios 14. Vamos compreender mais sobre o dom de línguas. A gente se vê amanhã. Tchau.